Olá, seja bem-vindo. Aqui é Eleonora Azevedo, professora de matemática. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a semelhança de triângulos. Eu coloquei a definição aqui, mas eu acho que é mais simples entender a semelhança de triângulos através de exemplos. Então vamos começar, ó. Dois triângulos são semelhantes se somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Eu, particularmente nessa primeira leitura aqui, não consigo entender muito bem o que significa semelhança. Mas eu vou te explicar através desse exemplo aqui, que vai ficar mais fácil. Sempre, quando eu vou resolver um exercício de semelhança, a minha ideia é a seguinte: eu tenho que provar que os ângulos são congruentes. O que significa eles serem congruentes? Significa que eu tenho que provar que os valores dos ângulos, né? O tamanho dos ângulos de um triângulo é igual ao do outro, que eu quero que seja semelhante a ele. Geralmente, o exercício faz isso, ó. Ele indica. Olha o que ele colocou aqui para mim, ó. Esse ângulo é de um risquinho. Vou mudar a cor aqui só para você pegar a ideia. Esse aqui é de 2 risquinhos. E esse aqui de 3 risquinhos. Meu desenho não fica perfeito aí, mas para você pegar a ideia. Então, esses são os três ângulos. Ele não precisa necessariamente me dar o valor. Falar que é 30, 60, 90, que é 40, 70, 50. A gente não precisa fazer isso. Tá? Qual que vai ser a nossa ideia aqui agora? A ideia vai ser a seguinte, ó. Se eu tenho um ângulo rosa, um verde e um azul, para o triângulo ser semelhante a ele, eu preciso que o outro triângulo tenha um ângulo rosa, um verde e um azul. Se eu não tiver, esses triângulos não são semelhantes, eu vou ter que usar outra estratégia para resolver o exercício. Então, aqui ó, ele fez justamente para a gente entender isso. O de um tracinho é o rosa, o de 2 tracinhos é o verde, o de 3 tracinhos é o azul. O que a gente conseguiu com isso? A gente conseguiu provar que os três ângulos dos dois triângulos eles são congruentes. Rosa com rosa, verde com verde e azul com azul. É por isso que ele coloca essa informação aqui, ó. Possuem os três ângulos ordenadamente congruentes. E aí eu te dou essa dica. Toda vez que você quiser usar a semelhança de triângulos, é você buscar três ângulos congruentes. Às vezes o exercício deu aqui, ó, de graça para a gente fazer, como foi esse exemplo que eu trouxe. E às vezes não, às vezes ele vai dar algumas coisas que a gente tem que calcular os ângulos, fica um pouquinho mais chatinho provar a congruência. Mas essa é a primeira coisa. Se eu provei que os meus ângulos são congruentes, ele fala assim, ó, lados homólogos proporcionais. Vamos entender o que significa isso, ó. E aí, o que é lado homólogo? Eu vou fazer de um jeitinho aqui, que matematicamente não é o mais correto na definição, mas é a interpretação que a gente tem que fazer, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer para quem o ângulo enxerga. Como assim? Quem está na frente do ângulo rosa? O ângulo rosa está aqui, ó, aqui em cima. Qual que é o lado que está de frente para ele? Que é como se ele enxergasse o lado. É esse aqui, ó, o lado A. Lá no outro triângulo, olha o meu ângulo rosa, tá aqui em cima. Quem que ele enxerga? Ó, o 14. O que são os lados homólogos? Os lados homólogos é exatamente isso aqui, ó. O A, ele faz um papel no triângulo ABC, que é o mesmo papel que o 14 faz no triângulo A'B', C'. Que papel é esse? Ficar na frente do ângulo rosa. E aí, por isso que eu volto lá, ó, é fundamental que você marque os ângulos. Quem manda na congruência são os ângulos, são eles que vão determinar. Ou seja, na hora que eu vou relacionar, eu posso relacionar rosa com rosa. Vamos fazer a mesma coisa, ó, o azul está aqui. Quem que ele enxerga no primeiro triângulo? No primeiro triângulo, ó, ele enxerga esse lado, que é o 5. E no segundo triângulo, quem que ele enxerga? Quem está de frente para ele, ó? Esse lado aqui, que mede 10.
Ou seja, o 5 e o 10 são homólogos. Automaticamente, ó, o verde no primeiro triângulo enxerga o B, no segundo triângulo ele enxerga o 12. E aí ele fala assim, ó, que os lados homólogos são proporcionais. É aqui que a gente sai com o exercício. E aí eu quero que você grave o seguinte, ó, quem manda é o ângulo. Vamos construir agora. Eu vou olhar de 2 em 2, vou fazer aos pouquinhos aqui. O que eu quero fazer aqui, ó? Eu vou começar com o ângulo rosa. Então, eu vou olhar o rosa, ó. O rosa, no primeiro triângulo, vale A. No segundo triângulo, 14. E agora, ó, eu vou escolher o azul. O azul, o que vai acontecer? No primeiro triângulo, ele vale 5. No segundo triângulo, ele vale 10. Eu montei a minha proporção. Ah, e é sempre bom você indicar, principalmente se você for fazer um triângulo, se você fazer uma prova aberta. Indica o triângulo, ó. O primeiro triângulo que eu peguei, ele tem nome, é o triângulo ABC. Então, eu indico, ó, triângulo ABC. O segundo triângulo, o nome dele é A', B', C'. Eu montei a minha razão aqui. Quando eu fiz isso, ó, montei a minha razão, eu posso sair aqui com a minha semelhança sem nenhum problema. Olha o que vai acontecer, ó. Vou usar a semelhança, vou usar as regrinhas da proporção. O A vezes 10, o 5 vezes 14. Você pode fazer assim ou pode até simplificar. Nesse nosso exemplo aqui, eu coloquei um exemplo inicial mais simples, para a gente não agarrar em cálculo nem nada, para você pegar a ideia. Observa que é o dobro. Se é o dobro, aqui também vai ser o dobro. Ah, mas se fosse uma continha mais enjoada, você ia fazer lá, ó, o A vezes 10 é igual a 5 vezes 14. A proporção a gente multiplica cruzado. O A, então, vai ser 5 vezes 14 dividido por 10. Dá para simplificar aqui, sobra 2. 14 dividido por 2 dá 7. Esse é o valor de A. Então, eu descobri que esse valorzinho aqui, ó, é 7. Tá? Quais ângulos que eu usei? O ângulo rosa e o ângulo azul. E aí, vou te dar uma outra dica. Olha o triângulo de uma maneira geral. O meu primeiro triângulo, ó, tem A, B e 5. O meu segundo triângulo tem 10, 12 e 14. A dica que eu te dou, ó, é começar por aqui sempre, porque a gente vai ter que montar uma proporção. Não adianta eu montar a proporção e colocar duas letras, que eu não vou conseguir sair fácil dessa proporção. Até sai, mas não é simples. Então, qual que vai ser a minha dica? Saia rápido dessa proporção. Como que eu saio rápido dessa proporção? Escolhendo quem tem valor. Vai ficar melhor para você entender agora, ó. Eu quero achar aqui o valor de B. Então, eu vou fazer assim, ó. O B. Quem que é o correspondente? Deixa eu fazer de verde aqui, para vocês irem identificando essas coisas. Quem que é o correspondente do B no segundo triângulo? Ó, o B no segundo triângulo, o correspondente dele é o 12. Por que eu falei para você para se concentrar no 5? Usa ele de novo, porque ele é um valorzinho. Se a gente usasse o A, olha o que ia acontecer. Ó, o A está para 14. Você ia ficar com duas letras na mesma conta. Nesse nosso caso aqui, a gente já até achou o A, a gente poderia substituir, mas te dá mais trabalho. Então, não se apega a esse aqui não. Se apega a quem tem valor. Quem tem valor? O 5. Ele é o seu lado bom, vamos colocar assim. É ele que vai te ajudar. Um detalhe que você tem que tomar cuidado, ó, e por isso que é importante você fazer essa descrição aqui. O primeiro triângulo que eu peguei é o ABC, é o triângulo 1. O segundo triângulo que eu peguei é o A', B', C'. Eu não posso agora mudar essa ordem. Se eu quisesse começar por aqui, esse aqui ser meu triângulo 1 e esse ser meu triângulo 2, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que você montou a sua primeira razão, a sua primeira fraçãozinha ali, você não pode mudar mais. Se esse aqui é o primeiro, ele vai ser o primeiro para sempre agora. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar agora o ângulo azul. No meu ângulo azul, ó, é o 5 no primeiro triângulo e o 10 no segundo triângulo. E agora, novamente, a gente vai fazer essas contas.
virou uma proporção, vou multiplicar cruzado. Vou fazer aqui, ó, 10 vezes B é igual a 5 vezes 12. Você pode trazer o 10 dividindo para cá, ó. A gente vai achar que o B é igual a 6. Faz sentido. Por que faz sentido? E foi o que eu te falei que você podia ter feito lá no início, ó. Vou tirar tudo aqui agora para você ver. Qual que é a ideia, ó? Observa que o homólogo aqui, os lados homólogos, são os 5 e 10. Observa que esse triângulo aqui, apesar de não ser proporcional o desenho, é o dobro. O desenho não está certinho, não está na escala, mas as medidas estão, ó. Se esse aqui é o dobro, né? Eu faço aqui, ó, 10 dividido por 5, aqui vai ser a mesma coisa, ó. Aqui vai ser o dobro, o B então tinha que ser 6, e aqui, ó, 14 tem que ser o dobro desse. Então, a metade, 7. São os valores que eu achei ali. Então, isso é muito importante. Um segundo exemplo agora que eu trouxe para a nossa aula é esse caso aqui. Observa que aqui a gente tem dois triângulos. O triângulo maiorzão, ao nome dele, ó, ABC. Identifica ele aqui, ó, ABC. E um triângulo menor. Quem que vai ser meu triângulo menor, ó? ADE. São os meus dois triângulos. Observa que aqui, diferente do primeiro exemplo, a gente não tem os ângulos marcados. Significa que a gente vai ter que descobrir se esse triângulo é semelhante ou não. A gente vai ter que provar que esses ângulos são congruentes ou não. E ele não dá essa dica aqui pra gente, ó, à toa. Ele fala que o DE é paralelo ao BC. O que significa isso? O DE ser paralelo ao BC? Essas duas retas aqui, como se fossem as bases dos meus triângulos, elas são paralelas. Se elas são paralelas, a gente vai usar aquela regrinha lá, ó. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Melhor ainda, o que significa isso? Ó, se esse ângulo aqui é azul, esse também é. Se esse ângulo aqui é verde, esse aqui também é. E o ângulo lá de cima, o ângulo A, ele é comum aos dois triângulos. Então, essa vai ser a nossa primeira ideia. Tem gente que consegue fazer isso de uma vez. Eu vou fazer aqui, como a gente está aprendendo ainda, eu vou dividir essa figura. Eu vou dividir a minha figura aqui em duas. Eu vou copiar o meu primeiro triângulo. Quem que é meu primeiro triângulo? Ó, A, D e E. Quais são as medidas dele? Ó, o DE vale 8, o AD vale 6 e o AL não deu, não tem como a gente saber. E vou copiar o maior. Quem que é o triângulo maior aqui? Meu desenho fica péssimo, mas faz uma forcinha aí. É o triângulo ABC. Quem que é meu triângulo maior? Ó, as medidas dele. BC vale X e cuidado, o AB é isso tudo. Quanto que ele vale? Ó, 6 mais 3. Ele vale 9. É essa medida que a gente tem que trabalhar. O ângulo azul, ó, tá aqui e tá aqui. O ângulo verde, para cá e para cá. E o ângulo rosa tá lá em cima. O nosso objetivo é achar o valorzinho de x. Eu já consegui provar que eles são semelhantes. Os ângulos são congruentes. Então, eu tenho um caso de semelhança aqui. Como que eu vou fazer aqui agora? Ó, eu vou escolher qual triângulo eu vou pegar primeiro e qual que eu vou pegar depois. Não faz diferença nenhuma, mas eu vou fazer pegando o segundo só para você acostumar com essa ideia. Se eu quiser pegar, ó, o triângulo ABC, ele vai ser o primeiro. E o triângulo ADE vai ser o segundo. Eu posso fazer isso sem nenhum problema. Vou fazer a semelhança agora. O que eu tenho que lembrar na semelhança? Quem manda é o ângulo. Então, eu escolhi o ângulo rosa. Se eu escolhi o ângulo rosa, eu vou pegar... Olha quem que eu escolhi primeiro, ó. O triângulo grande primeiro. Então, o rosa do triângulo grande é o X. O rosa do triângulo pequeno é o 8. Quem manda é o ângulo, tá? Observa que se eu escolher o ângulo azul, eu não vou chegar em lugar nenhum, porque eu não tenho nem essa medida, nem essa medida. Ou seja, o ângulo azul nesse exercício não vai me ajudar.
Vou escolher, então, o ângulo verde. Cuidado, se eu escolher esse triângulo aqui como primeiro, eu tenho que pegar esse aqui primeiro. Quem que é o referente ao ângulo verde? O 9. Quem que é referente ao ângulo verde no triângulo menor? O 6. Montei minha proporção. Montou a proporção, acabou. Fica fácil. Você pode simplificar aqui de uma vez, ou você pode deixar para simplificar no final. O que você achar mais fácil. Proporção, ó, vou multiplicar cruzado. 6 vezes x é igual a 9 vezes 8. O x, então, vai ser 9 vezes 8 dividido por 6. Dá para simplificar, ó, por 3. Aqui sobra 3, aqui sobra 2. O 8 dá para dividir por 2, sobra 4. 3 vezes 4, 12. Esse é o valorzinho de x. E é isso que é importante que você treine. Ah? Se a gente fizer o 9 dividido por 6 e o 12 dividido por 8, a gente vai chegar a uma mesma razão, que é o que a gente chama de razão de proporção, razão de semelhança. Ah? Vamos para mais um exemplo. Ele deu 2 triângulos, ele já marcou os ângulos para a gente, então já está provado que os ângulos são congruentes. Eu não preciso me preocupar com isso, mas eu preciso me preocupar com a semelhança. Eu vou colocar cores aqui no desenho só para ficar mais fácil de representar depois. Ah? Olha o que a gente tem aqui. Esse ângulo B, que é de um tracinho, vou chamar ele de rosa. Olha onde ele está, ó, isso é importante. O ângulo de 2 tracinhos, eu vou chamar de azul, vou colocar ele aqui azulzinho. Então, ó, é esse aqui. E o ângulo verde é o que sobrou de 3 tracinhos, vou colocar ele verdinho aqui. Vou marcar também os lados, ó. O 8 é o referente ao verde, vou marcar aqui de verde. O X é o referente ao verde no primeiro triângulo. Ah? O rosa no primeiro triângulo é 28. No segundo triângulo é Y. E o azul no primeiro triângulo é 20. E no segundo triângulo... Opa! Não ficou azul, né? Deixa eu passar para o azul aqui. 20. E no segundo triângulo, 10. Observa que esses triângulos é como se eles não estivessem na mesma posição. E é aí que tem muito aluno que erra, que começa a errar a semelhança. Ele pega e fala assim, ó, quem está embaixo é o 20, quem está embaixo é o Y. E aí a semelhança dele dá errado. Por que dá errado? Porque quem manda não é a posição dos lados, né? Quem manda é o ângulo. A gente vai pegar os lados homólogos em relação aos ângulos. Não é só porque um está embaixo e o outro está embaixo. Isso não é posição. Quem manda na posição é os ângulos. Eleonora, então como que eu vou fazer isso? Primeira coisa, você vai olhar cada ângulo. Ó, esse ângulo rosa, ele enxerga o 28 no primeiro triângulo e o Y. Ele ficou com letra. Ele não é o seu melhor lado, tá? Vamos para o verde. Olha o que vai acontecer com o verde, ó. X e 8. Ele também ficou com letra. Vamos ver se a gente acha um lado melhor. Olha o azul, 20 e 10. É por ele que a gente vai começar, tá? Olha o que eu vou montar minha semelhança, então. Vai ser 20 do primeiro, está para 10 no segundo. Azul com azul. Eu quero achar o X agora, ó. X do primeiro com X do segundo, 8. Aí sim eu posso montar minha proporção. Observa que esse lado aqui a gente não imagina que é esse. O azul, então, muito menos. Aqui ele está para baixo, o outro está para cima. Mas é por isso que é fundamental você marcar os ângulos. O segredo da semelhança é definir os ângulos. Você pode cortar zerinho aqui, olha como é que fica fácil, ó. 1 vezes x é igual a 2 vezes 8. O valor de x é 16. Achei meu valor para x. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o y. Por onde que eu começo? Pelo meu melhor lado. O que é o melhor lado? O que não tem letra. Fica mais fácil de você fazer a conta. Ah, o 20 está para 10. Assim como, agora eu tenho que ir no rosa. O primeiro é esse, ó. 28 está para y. Lembra de obedecer a ordem. Nesse caso, que ordem que eu obedeci?
O primeiro triângulo era o ABC, esse aqui era o primeiro, e o segundo triângulo era o PQR. Se você não obedecer a ordem, dá errado. A semelhança não dá certo. Aqui agora, ó, dá para cortar? Mesma situação do anterior. 2 vezes y é igual a 28 vezes 1. Então, eu fiquei que y vai ser 28 dividido por 2. O y vai ser igual a 14. Achei o valor de x e achei o valor de y. Com isso, a gente viu os principais casos de semelhança. Qual que é o resumo que eu tenho para você aqui de semelhança? Busque os ângulos. Ângulos iguais, ângulos congruentes, com a mesma medida. É a partir deles que você vai montar a sua proporção. Você tem que primeiro identificar os ângulos congruentes para poder identificar quais são os lados homólogos. Quando a gente identifica quem são os lados homólogos, a gente pode montar a proporção. Bom? Minha sugestão agora é que você pegue exercícios para praticar. A semelhança de triângulos, a gente demora um pouco a pegar o jeito da semelhança. A gente demora um pouquinho a identificar que é semelhança. Não é um exercício que eu dou aqui e essa aula de 20 minutinhos que você assistiu que vai resolver. Não, você tem que ficar fazendo exercícios para você acostumar com a semelhança de triângulos. Então, comece com um exercício simples. Eu até falo para os meus alunos refazerem primeiro esses 3 que a gente fez, esses 3 exemplos. Refaça esses exemplos, entenda o que cada um tem, a particularidade de cada um e vai para os exercícios simples. Depois você pega exercícios mais complexos, tá bom? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo. Eu paro por aqui, bons estudos e até o nosso próximo vídeo.